Boa noite, e falando sobre o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Que acontece uma vez ao ano, a prova se realiza em novembro. É uma prova extremamente importante, tá, gente? Porque hoje ela já é uma porta de entrada para as melhores universidades, para os melhores cursos. Olha, eu já tive alunos desejosos intensamente de fazer uma medicina, mas não conseguia, porque só conseguia a faculdade particular, né? E não dá para pagar, né, gente? A gente sabe bem disso. E a pessoa fez o Enem, fez o curso, fez o Enem e conseguiu entrar no curso de medicina. Está super feliz, tá? Já fiz live com ele por aqui, inclusive. Ou seja, a redação, a prova do Enem é a porta de entrada para a realização dos seus sonhos. Na universidade gratuita, ou se numa universidade particular, a possibilidade de você ter bolsa integral ou mais de 50%, possibilidade de entrar no ProUni, no FIES também, né? Que FIES é um programa do governo, que você, depois de formado 1 ano e meio, você começa a pagar a universidade. E tudo isso, gente, a partir da prova do Enem, tá? É necessário que isso tenha acontecido. Tá bem, gente? Então, vamos lá. Boa noite, Fátima, aqui no YouTube. Então, se alguém quiser ir lá para o YouTube, gente, pode ir. O link do YouTube está aí na minha bio, no Instagram. Também está no Stories, tá? E, pior das hipóteses, é Cidinha Reis. Então, clicou lá, colocou meu nome também, você já vai entrar, tá? Mas aí na bio, gente, tem o link. É só você apertar e é direcionado automaticamente para lá, tá bem? Então, buenas noches para todos e vamos lá, tá, gente? Vou compartilhar uma telinha aqui e vou mostrando, conversando com vocês. Deixa eu ver aqui. De novo, né? Então, vamos lá, gente. Ó, a prova de redação do Enem, o que eles pedem é um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, o que significa dissertar? É dar uma opinião sobre uma tese, sobre uma ideia que você inseriu, tá? Essa tese, essa ideia aparece logo de cara no seu texto, na sua redação, no primeiro parágrafo. Então, veja, ó, ele é argumentativo porque ele vai defender essa tese. E ele é dissertativo porque ele vai ter explicações, argumentos, né, para justificar essa tese que você está defendendo, tá? Normalmente, os temas, eu tenho observado os 3, 4 últimos anos, gente, que são temas mais sociais, tá? Veja o que aconteceu aquele do ano passado, que foi a identidade, né, a invisibilidade, o registro civil, o direito à cidadania, depois a gente vai comentar um pouquinho, tá? O outro foi a questão dos surdos, teve um outro que foi a democratização do acesso ao cinema. Então, ou seja, a gente percebe que a temática dos Enems atuais estão versando muito sobre questões sociais, tá? Sociais, culturais, né? Essa do cinema era bem cultural, tá? Mas também pode ter o viés científico, político, mas a gente tem observado mais a questão social e cultural mesmo, né? Outra dica, gente, o texto tem que ser em prosa. O que é um texto em prosa? É o texto
que é estruturado em parágrafos. Ele ocupa a extensão da linha. Parágrafos, tá, gente? Os parágrafos dos 2 dedinhos, daqui a pouco eu vou dar mais detalhes sobre isso, tá? E você precisa utilizar a norma padrão, ou seja, as normas ditadas pela gramática da nossa língua, tá? E o sentido, você não pode ficar usando ali linguagem figurada, né? Sentido conotativo, nada disso. A linguagem precisa ser denotativa. Por quê, gente? Porque é um texto que vai versar, que vai falar sobre um tema polêmico em que você vai defender uma ideia. Então, não tem essa questão de poesia, não tem beleza, não tem ponto de exclamação, não tem reticências, tá? Porque estes sinais de pontuação, por exemplo, são próprios do envolvimento poético, subjetivo de quem está falando, de quem está escrevendo, tá? Então, a gente vai falando também sobre isso. Vamos lá. A outra telinha, eu falo o seguinte. Peraí, gente, que eu tô meio atrapalhada aqui hoje. E não tinha que ficar a tela... Não foi. Não. Faltou um aqui. Ó, o texto... Então, vamos lá. Esse texto dissertativo, argumentativo, escrito em prosa, com parágrafos definidos, ele precisa estar dividido nesta ordem, tá, gente? Obrigatoriamente. Introdução, desenvolvimento e conclusão. É esta a ordem. Então, essa é a estruturação técnica, tá? É uma das competências. Eles querem saber se a gente sabe o que é um texto dissertativo e como ele se divide. Então, precisa seguir esta ordem. O que significa aqui, gente, que no mínimo 3 parágrafos. Um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Parágrafo de introdução, o que a gente faz? Insere a ideia que a gente vai defender, que é a chamada tese, né? É a opinião que você tem a respeito daquele tema. Essa introdução pode ser feita de várias maneiras, tá, gente? Mas hoje o nosso foco é apresentar a cara do texto e as competências exigidas pelo Enem, tá? Um segundo parágrafo é o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Você vai desenvolver as ideias ou a ideia que você apresentou no parágrafo anterior, que é a sua introdução. E o terceiro parágrafo, você conclui, tá? Por isso ele se chama conclusão. Você conclui e tem de apresentar uma proposta de intervenção, de solução, gente, desse problema apresentado. Por isso eu disse, é um tema polêmico. Ele vai exigir consistência, argumentos que convençam, que tenham lógica, que sejam fortes. Então, nada de achismo. Então, é hora, gente, a prova vai acontecer em novembro, é hora de começar a ler mais, a ouvir bons noticiários, a compreender a situação toda que está acontecendo, dar foco para as questões sociais, tá? Essa questão que aconteceu agora também lá no Amazonas, são coisas, não precisam ser esta temática, tá, gente? Mas é o que está em voga no momento. São temas que você vai adquirindo conhecimento para você poder discutir, para você poder inserir. Então, assim, vamos pensar, no mínimo 3 parágrafos, um para cada um. Mas, dependendo do número de linhas, né, gente? O Enem pede 15 linhas no mínimo.
Cuidado, tá, pessoas? O pessoal lê 15 linhas e acha que 15 linhas é o máximo. Não, 15 linhas é o mínimo, tá? E você vai ter um espaçamento para até 30 linhas, mas as 15, pelo menos. Se você escrever menos do que 7 linhas, se você escrever 7 linhas, a sua redação é zerada. Mas isso eu falo daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. Preciso ter mais argumentos. O meu assunto é bastante polêmico. Eu não vou fazer só 3 parágrafos. Então, eu vou inserir mais parágrafos. Muito provavelmente, eles ficarão acumulados, gente, para a parte do desenvolvimento, que é onde você tem os argumentos, né? Então, é assim que a gente faz. Vamos lá. Quais são as competências? Então, vamos lá, bebês. São 5 competências exigidas na prova do Enem, tá? Tem 5 competências exigidas na parte objetiva e 5 competências exigidas na prova de redação. Pessoas, deixa eu falar aqui, ó. Eu estou também no YouTube, tá, gente? Agora, diretamente, igualzinho por aqui. Pelo YouTube, você vai ter a visualização dos slides que eu estou projetando. Então, se você tiver condição, clica no link da bio, vai te condicionar, vai te levar diretamente para o YouTube, ou no Stories também tem, tá? Ou coloca Cidinha Reis e eu chego pertinho de vocês, tá? Pelo YouTube, tá? Porque eu creio que vai ser uma experiência mais satisfatória, justamente pela apresentação dos slides, tá bem? Mas quem quiser ficar aqui no Instagram, sem problema nenhum também, tá, gente? É só mesmo para você exercitar essa nova experiência pelo YouTube e aproveitar, né, gente, convidar os seus amigos aí, porque vocês sabem, eu estou começando no YouTube muito recentemente, e preciso que as pessoas me vejam pelo YouTube, se inscrevam no meu canal, divulguem o meu canal, né, gente? Para a gente conseguir trabalhar mais, passar mais conteúdos para vocês. Vocês podem sugerir assuntos, inclusive. E aí a gente vai conseguindo atender as necessidades de todos. Tá bem, gente? Então, por favor, e quem tá aqui no Instagram, aperta lá no aviãozinho, vai aparecer uma lista dos seus amigos, aí você vai só clicando, ele vai recebendo na hora esse convite para participar da live, que também é muito importante, né, gente? Vocês sabem disso. Então, vamos lá. Ó, eu vou detalhar cada uma das competências, mas agora eu coloquei aqui na tela as 5 competências, tá? Então, vamos lá. São 5 competências para a parte das questões objetivas e 5 competências para a redação. O que é competência, gente? Por que eles pedem por que eles exigem de nós essas competências? O que são competências? São os conhecimentos que nós temos para desenvolver o texto, tá? Eles querem saber qual é a nossa capacidade de argumentar, a nossa capacidade de saber usar a língua portuguesa, de conhecer as normas, de saber relacionar informações. Isso é competência, tá? É o conhecimento. Então, pensa nisso. Eles querem saber a nossa potencialidade para ganhar uma bolsa numa escola particular ou entrar sem vestibular numa escola pública, naqueles concursos, naquelas graduações mais concorridas do mundo, medicina, odontologia, ciências, né? Então, vamos lá, gente. A competência 1, eles querem saber o que nós sabemos
da modalidade escrita formal, ou seja, da gramática da nossa língua. É isso que eles querem saber, o que nós sabemos. O que nós sabemos lá. Então, é a competência 1. Demonstrar domínio na modalidade escrita formal. Depois eu vou detalhar, tá? Competência 2. Nós temos que compreender a proposta de redação, gente. Porque, olha, acontece de muita gente entender errado e fazer outra coisa. Dá uma confusão lascada, gente. Então, nós temos de provar para eles. Olha lá, Maria está falando aqui, Maria do Rio de Janeiro, para vocês clicarem nos coraçõezinhos aí, porque ajudam a divulgar a live. Obrigada, Maria. A competência 2, então, né, é compreender a proposta de redação. Eles querem saber se a gente compreendeu o que é para fazer. E se a gente sabe o que é um texto dissertativo argumentativo. Então, isso já está de cara ali. Isso é a competência 2. Cada competência, gente, vale 200 pontos. Então, se a competência 1 você for muito apropriado, o seu texto for muito apropriado, você ganha os seus 200 pontos. E é um somatório, tá, gente? De cada valor que você ganha em cada competência. E aí, ao somatório, ó, não é a somatória, tá, bebês? É o somatório. É o resultado da sua nota, tá bem? A competência 3 o que ela exige? Que o candidato saiba relacionar, organizar, interpretar informações em defesa de um ponto de vista, que é aquele ponto de vista que nós apresentamos lá no primeiro parágrafo, que é a tese. Então, ele quer saber se você consegue relacionar. Então, vamos lá, eu vou relacionar com um filósofo. Eu vou relacionar esse tema com dados científicos. Então, nós precisamos fazer isso para garantir esses 200 pontos aí, gente. A competência 4, ela tem um nome grandão, tá, gente? Mas, efetivamente, o que a competência 4 faz, ela vai nos avaliar se nós sabemos utilizar os recursos que são coesão, recursos coesivos, se nós sabemos usar os recursos que vão garantir coerência no seu texto, tá? Que você vai chegar no final e falar, nossa, que texto coerente, que legal. E para eu conseguir chegar nisso, gente, eu tenho de saber o que é coesão, tá? Quais são os elementos coesivos, que recursos a língua dispõe para nos ajudar a relacionar essas ideias da competência 3. Tá vendo? Ó, tá tudo emaranhado. E a competência 5, que você vai ganhar 200 pontos, gente, se você concluir o seu texto e apresentar essa proposta de intervenção. Mas é uma proposta que tem, gente, obrigatoriamente de respeitar os direitos humanos conforme a Constituição Federal de 1988. Eu sugiro que, além de você conhecer essa Constituição nossa, né, a de 88, da parte lá que está falando dos direitos humanos, porque isso é um argumento, tá, forte, é um argumento de autoridade a hora que você citar a Constituição. Então, sugiro, tá, gente? Pega lá uns artigos da Constituição, leia, procure saber, principalmente aqueles que estão relacionados às questões sociais. E também a LDB, tá, gente? É um outro documento que eu acho significativo conhecer, que é LDB, Como é que é? LDB.
Lei dos direitos e bases, alguma coisa assim, tá? Conhecendo os direitos humanos, gente, a gente consegue buscar argumentos, fortalecer os nossos argumentos, citando inclusive isso, né? Por que eles falam isso, respeitando os direitos humanos? Por que eles dizem isso? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, tá, gente, de não falar alguma coisa que seja preconceituosa, que seja discriminatória, que mostre um lado que não deve ser mencionado. Então a gente tem que tomar uma série de cuidados, né? O respeito aos direitos humanos é fundamental. Tá bem? Vamos lá. Na outra tela, eu vou mostrar aqui. Ai, deixa eu beber um golinho de água, gente. Eu coloquei assim. Se você ferir qualquer competência, ferir, na verdade, aqui, gente, não é o ferir de ferir, né? Ou seja, se você não atender às 5 competências particulares, né, uma de cada vez, você vai perder pontos. E perdendo pontos, você talvez não consiga alcançar a aprovação na redação para uma universidade pública, por exemplo, ou uma bolsa de 100% numa universidade particular. A prova de redação não pode, em hipótese nenhuma, zerar, tá, gente? E além dela não poder, estava no canal errado, Jaqueline, além de não poder zerar, tá, gente? Você tem de ter no mínimo 450 pontos. Isso não é difícil, mas 450 pontos você vai concorrer com muita gente, tá, gente? Muita gente mesmo. Então, o ideal é o quê? Você aproveitar esses 6 meses, menos de 6 meses, né? 4 meses que estão faltando aí para a prova, e você se envolver efetivamente com tudo, tá? Procurar conhecer, procurar exercitar, escrever e reescrever 1000 vezes, se for o caso. Aí o pessoal sempre fala assim, tá, mas vai chegar lá na hora da prova e eu não vou conseguir ficar pensando muito. Claro que não, você tem esse tempo para se preparar. Por isso que eu estou começando a falar da live já agora, para dar tempo de você se preparar legal para ganhar a pontuação necessária. Então, vamos lá. A outra aqui. Isso também é importante. Eu coloquei aqui, tá, gente? Para eu não correr o risco de esquecer, né? No Enem, o título não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Ele é obrigatório nos vestibulares, gente, ou quando no Enem pedia, coloque o título. Seu título precisa ser coerente ao seu texto. Então, obrigatoriamente, você colocava o título. Hoje, pelo menos até esse último Enem, né, gente? Não é obrigatório o título, eles não pedem para colocar. Mas aí eu falo assim, mas eu vou colocar porque eu estou acostumado. Coloca, mas não me faça nenhuma marcazinha nesse título, gente. Por exemplo, às vezes você faz um título e você pega e grifa embaixo do título. Isso já é uma marca. Isso pode não ser corrigida a sua redação por causa disso. Então, se optar por escrever o título, escreve só. Título não faz parte, tá, gente, do número de linhas. Então, se o mínimo são 15 linhas, não pense que com o título você vai escrever 14. Tá? Então, pensa nisso. Por isso que eu estou insistindo em falar nisso, tá? Vamos lá. Vou falar mais agora da competência 1, tá, gente? Volta lá. Essa é a competência chave, tá, gente? Ela que vai mostrar de cara quem é você
brasileiro, ou se não é brasileiro, tem que dominar a língua padrão, porque não pode escrever em outra língua, tá, gente? Dominar a língua padrão, gente, a modalidade escrita formal, é esse o domínio que nós temos de ter, significa o quê? Mostrar uma estruturação sintática. Estruturação sintática, gente, é do seu pensamento, tá? É a estruturação lógica, colocar as palavrinhas certas nos lugares certos, tá? Então, essa é a estruturação sintática. Tem a ver com regência verbal, nominal, concordância verbal, nominal, tem a ver com crase, tem a ver com pontuação, com o uso dos pronomes, tá? Então, toda parte da estruturação do seu pensamento, dessa questão linear do seu pensamento, dessa lógica do nosso pensar. Lembrando que quando a gente fala, eu posso até inverter as minhas ideias, porque eu tenho outros recursos, por exemplo, agora, ó, eu estou usando as minhas mãos, eu estou usando os meus olhos, né? Eu estou usando a minha boca aqui para fazer o quê, gente? Para passar a minha mensagem. Então, eu tenho vários recursos para dizer o que eu quero dizer. E se eu falar uma coisa e precisar voltar, na fala isso é fácil, mas na escrita não. Na escrita você tem que organizar o seu pensamento antes de colocá-lo no papel. Você tem que estruturar sintaticamente o seu pensamento, porque não tem outros recursos que vão te ajudar a expressar a sua ideia, a não ser os sinais de pontuação, né? Então, os desvios que eles falam, você não pode ter desvios, tá? Que desvios seriam esses? Se você errar a acentuação, tá? Era um acento agudo, você colocou um acento circunflexo, a palavra tinha acento, você não colocou acento. Se você ortograficamente errar palavrinhas, era um A com H, você escreveu um A sozinho, era com Z, você colocou S. Se você usar, gente, maiúsculas indevidamente ou minúsculas indevidamente, você será penalizado. Vamos imaginar que você vai escrever Constituição Federal, Constituição do Brasil. Esse Constituição com C maiúsculo, Brasil com B maiúsculo. Se você escreveu, sei lá, Federal, Constituição Federal, escreveu Constituição com maiúsculo, mas escreveu Constituição, a Federal, com letra minúscula, você será penalizado. Então tem que ter, gente, um domínio muito legal das normas da nossa língua, tá? Uma outra coisa, sabe aquele sinal, quando acabou a linha, mas a palavra não coube, você tem que ir para a linha de baixo. A gente coloca um tracinho, não é isso? Um hífenzinho ali do lado. Esse hífenzinho, gente, essa técnica se chama translineação. É ao lado da palavrinha, ao lado, não é em cima, não é embaixo. Ao lado, você colocou em cima, vai ser penalizado. Você colocou embaixo, será penalizado, tá? Outra coisa que eles vão avaliar é o seu vocabulário. Você precisa ter um vocabulário preciso. Um vocabulário, gente, adequado para quem está saindo de um ensino médio ou para quem já parou de estudar e está voltando, é adulto, é mais adulto do que quem saiu do ensino médio, tem que ter um vocabulário preciso. Tem que ter um vocabulário, gente, elegante, mas ele pode ser simples. Você não precisa utilizar aquelas palavras esdrúxulas, aquelas coisas complicadas. Não, gente, pode ser um vocabulário simples, mas elegante, preciso, que você diga o que você tem de dizer mesmo, né?
E o registro, como que você vai registrar as suas ideias, gente? Na modalidade formal. Na modalidade formal, não tem outra possibilidade. Se você ferir algumas dessas coisas, olha como você será penalizado. Se você ferir a competência 1, né? Que, vamos lá, valeu 200 pontos para você fazer tudo perfeito. Mas aí você escreveu alguma coisa errada. O que vai te penalizar de verdade? Ó, se você colocar um ponto final quando deveria ser uma vírgula. Ou você colocar uma vírgula quando você deveria colocar um ponto final. Gente, tem muita gente que começa uma frase com pois, com letra maiúscula, pois. O pois é um desses conectivos que explica a ideia anterior. Se eu vou explicar a ideia anterior, gente, não pode abrir um período. Tem que estar depois de uma vírgula. Então, ó, se você colocou ponto final e começou com pois, você já será penalizado porque você colocou ponto final no lugar errado, tá? Se você ficar repetindo as mesmas palavras, tá, gente? Obrigada, Poliana. Você ficar repetindo as mesmas palavras ou engolindo palavras, você será penalizado. O que significa, gente, como é que fala? Repetir as mesmas palavras. Falta vocabulário, falta sinônimo, falta conhecimento, falta você melhorar o seu repertório. Ler mais ajuda muito isso, tá? Outra coisa, não escreva, bebês, parágrafos longos. Tá? Então, você vai escrever um parágrafo, seu parágrafo tem 10 linhas. De jeito nenhum. Nem escreva um parágrafo que só tenha um ponto final. Então, por exemplo, na introdução, tenta fazer pelo menos 2, 3 períodos na introdução. E não uma introdução com 5 linhas e um ponto final. Tenta colocar 2 pontos finais. Por quê, gente? Se eu erro, se eu escrevo muito e não tenho domínio dos sinais de pontuação, eu vou pontuar em lugar errado. Eu vou provocar incoerência. Então, eu tô te dando essa dica, né? Não faça um parágrafo longo. Coloque pontos finais, tá? Não escreva 5 linhas com um ponto só, gente. A partir da terceira linha, sem um ponto final, provavelmente você já vai dar uma enrolada. Então, pensa nisso. Mais ou menos 3 linhas, um ponto final, tá? Claro, quem desenvolve bem uma ideia, a gente vai conseguir fazer, sem dúvida, tá? Mas para evitar esta possibilidade de erro, segue as dicas que eu tô te dando, tá bom? Segue que vai ser bom. Lembra que você, dos quesitos ali, é o seu registro. Como que você vai escrever a modalidade formal, né? Então, tem muita gente, infelizmente, que usa no seu texto palavras informais ou escreve como fala. Gente, nas minhas redações, eu vejo muito o candidato, o aluno, escrevendo o quê? Junto. Gente, não é junto, pelo amor de Deus, é o quê? Não é junto, nunca foi junto. Então, toma cuidado. Aí você tinha que escrever um porquê separado. Você escreveu o porquê junto. Isso são marcas próprias de oralidade também. Para onde? Ó, por onde? Por onde anda o fulano? Por onde? E escreve tudo junto. Gente, são marcas da fala. Toma cuidado com isso. Tudo é penalizado, tá? E não escreva frases, né?
ininteligíveis, frases que você não entende o que você escreveu, muito menos quem está lendo. Ou então aquela letra feia, tá, gente? Não pode ter letra feia. Aí você, pô, mas minha letra não é redondinha. Também não precisa ser redondinha, e muito menos desenhada, linda e maravilhosa. Tem que ser uma letra legível. Pensa no corretor, gente. Ele tem de ler o seu texto. Ler o seu texto. Simples assim. Então, não faça garranchos e nem aquelas letras que não fecham o O, sabe? Fica lá no final o U tudo aberto, você não sabe quem que é O, quem que é U. Cuida, gente, cuida. A gente não quer causar boas impressões nas outras pessoas, queira também causar uma boa impressão no corretor do seu texto. Tá bom? Vamos lá. A competência 2, que a gente falou aqui. Nós falamos que você tem que demonstrar que você compreendeu a proposta e fez uma abordagem adequada. Então, vamos lá. Vou compreender a proposta. Eu tenho textos motivadores, tá, gente? Esses textos motivadores, eles ocupam, às vezes, uma página inteira. Não é para você copiar nada dali, nada, tá? Mas eles são motivadores porque eles vão falar sobre o assunto que você tem que desenvolver. É só para dar uma mexida no cérebro, sabe? Nos neurônios, eles começam, opa, eu já li isso, eu já falei com isso, eu já sei sobre isso. Então, aqueles textos, por isso eles são chamados textos motivadores, tá? Então, você tem que demonstrar que você compreendeu muito bem a proposta e você tem que demonstrar que você sabe a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é aquele que tem, no mínimo, 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Então, aqui, a competência 2 é isso, mostrar que você entendeu a proposta, que você entendeu o tema, abordar esse tema de uma maneira completa, então explora, pensa, tá? No rascunho, na folha de rascunho, então vamos lá, apareceu o tema lá. Pega, gente, palavrinhas-chave do seu tema que você entendeu lá e você... Tema não é título, hein? Cuidado. E daquele tema lá, depois a gente vai fazer um exercíciozinho, pega a palavrinha-chave e lá na sua folhinha de rascunho, escreve outras palavrinhas que estejam relacionadas com essas palavras-chave. Vão te ajudar bastante, tá? Que mais que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que usar, gente, as informações, fatos, citações, todas elas, gente, das várias áreas de conhecimento, cultural, científico. Então, é a hora que você tem de usar, por exemplo, o nome de um filósofo que falou sobre cultura, por exemplo. Você vai usar um dado científico, da área científica. Essa competência 2 é a hora que você tem argumentos que mostram, que demonstram que você entendeu perfeitamente a sua proposta. Peraí, alguém disse que escreveu uma pergunta no YouTube. Não veio pergunta aqui no YouTube, não. Não. Regina, no YouTube não tenho nenhuma pergunta, minha querida. A Jaqueline estava no canal errado. Está acabando de responder minha pergunta. Jura? Então, segura aí a pergunta, depois a gente abre um espacinho, tá bom? Mas lembra disso. Título não é tema, tá? Então, lá eles colocam os textos motivadores, gente, e depois eles chegam no final e falam assim, olha, escreva o texto dissertativo argumentativo, com a temática tal. Eles te dão o tema. E os textos motivadores falam sobre o tema. Mas lembra que eu disse, é só para chacoalhar o seu cérebro. Só para isso,
tá? Então, é importante para esta competência 2, além de você conhecer a estrutura do texto dissertativo argumentativo, você demonstrar que conheceu perfeitamente a proposta da redação e que você tem respaldo científico, respaldo cultural para desenvolver suas ideias, tá? Essa é a competência 2. Vamos ver o que vai acontecer se a gente... eu coloquei aqui algumas frases dos 3 últimos Enems, tá, gente? Ó, para vocês perceberem quando eu falei assim, palavrinhas-chave. Em 2019, o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quais as palavrinhas-chave aí, gente? Democratização, acesso, cinema. Cinema lembra cultura. Então, veja, cultura é um termo que você pode usar tranquilamente aqui. Quando a gente pensa, como que eu vou pensar nisso? Ó, democratização, democrático, é dar oportunidade para todo mundo ter os mesmos direitos. Isso é a democratização. Só que veja bem, gente, é a democratização do acesso. Então, na verdade, o ir ao teatro, o ir ao cinema é que precisa ser democratizado, é que precisa estar ou ser possibilitado a todos os brasileiros a oportunidade de ir ao cinema para ganhar cultura. Então, é democratização do acesso. Eu me lembro perfeitamente essa prova aí, gente. Muita gente fugiu ao tema. Muito, porque não entendeu exatamente isso. É o acesso ao cinema que precisa ser democratizado, que precisa, ou seja, o que eu posso fazer e por que o acesso ao cinema não é democrático? Por que não vai todo mundo para o cinema? Pensa nisso. Porque hoje cinema se concentra nos shoppings. Você vai ao shopping ou fica longe, só tem em cidades grandes. Tá? Cidades do interior não tem shopping. Antigamente tinha um cinema nas cidades do interior. Hoje não tem mais. Tá? Então está concentrado. Olha, eu tenho um familiar que mora em Piraju, que mora em Paranapanema, Campos de Olambra, que para ir ao cinema vem até Sorocaba, gente. Anda aí uns 180 quilômetros mais ou menos para chegar a Sorocaba e assistir a um filme. Então, que raio de democratização é essa? Se eu tenho que possibilitar cultura, quem diz isso é a Constituição Federal, inclusive. Possibilitar cultura a todo mundo. Como que eu possibilito cultura se nem todas as cidades têm um cinema? Nem todos os shoppings as pessoas podem ir, porque ou estão distante das suas casas, ou se vão ao shopping, se vai com criança, precisa comprar pipoca, precisa comprar um refrigerante, porque a marca, né, é isso, é o visual. Pensa nisso, bebês. Então, tudo isso você pode discutir. Você vai gastar muito. Se você for de carro a um shopping, o estacionamento é caro pra caramba. Você vai comprar um lanche. Vai ficar lá, vai gastar mais ainda. Percebe? Então, ó, essa democratização do acesso, que proposta você faria para que as pessoas tivessem oportunidade de ir ao cinema e ganhar cultura? Em 2020, a proposta foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Gente, sabe por que teve esse tema? Porque foi o ano que começou a pandemia. Muita gente teve problemas emocionais, desencadearam situações, doenças mentais, coisas que estavam meio guardadas, vieram à tona devido ao isolamento, devido à questão da pandemia, da doença, de tudo isso, gente. E o que a gente fala, gente?
quando a gente vê uma pessoa meio, entre aspas, diferente da gente, atrapalhadinho, com as ideias bagunçadas. Ah, tira, esse cara não dá para pertencer ao meu grupo, não. Lá no grupo da escola, mas ele não sabe fazer nada, não, deixa ele fora. Esse é o estigma. Então, como que isso se tornou tão evidente, gente? Então, neste ano, era muito legal, ou foi muito legal, quem falou alguma coisa da pandemia, tá? Associado a essas questões psicológicas desencadeadas pelo isolamento. Tá vendo? E não apareceu nada de Covid escrito aqui, mas você tinha essa possibilidade. Por isso que eu tô falando, gente, leiam muito, associem muita coisa. Em 2021, ano passado, olha o tema, gente. Então, esse é o tema, tá? Tema não é título. Veja que o tema: invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, vamos pensar. Vocês viram que os 3 temas aí é Brasil. Pensa, o que é invisibilidade? As pessoas que não são notadas, que não são vistas. O que tem a ver isso com o registro civil? Quando a criança nasce, qual é a primeira obrigação, gente, dos pais, dos responsáveis? Registrar esta criança, porque é só com o registro civil de nascimento que ela vai ter possibilidade de se tornar um cidadão, porque com o registro civil, dali a pouco ela vai ter um RG, um CPF, vai poder tirar passaporte, vai poder viajar, vai ter documentos, vai ter direito. A senhora falando, mostrando, ensinando e dando dicas, fica tudo tão simples e fácil. Obrigada, Anderson. Meu objetivo é esse. Pensa aqui, o registro civil, a importância disso, gente. Quem não tem um registro civil, por exemplo, não tem direito a um benefício do governo, a uma bolsa, por exemplo, bolsa uma bolsa aí, um auxílio gás ou qualquer coisa. Não tem. Então, olha o que acaba acontecendo, gente. Aí você fala assim, mas não é possível que tenha alguém que não tenha registro de nascimento. Gente, é possível sim. Se você registra a criança logo que nasceu, é muito simples. Se você registra depois de 20 dias, já se torna complicado. Se você registrar tardiamente, a complicação é outra, a exigência é outra. Então, vamos pensar numa proposta. O que eu poderia propor nesse caso, por exemplo, para que as pessoas tivessem esse registro civil, elas vão ganhar visibilidade, vão poder participar dos programas de governo. Olha os argumentos, bebês. E, podendo tudo isso, o que vai acontecer? Serão cidadãos, que é a busca incessante nossa. Cidadania, gente, é ser cidadão, é ter direitos e deveres. Isso é cidadania, né? Uma possibilidade, vamos imaginar uma proposta. Em vez do pai sair do hospital e andar não sei quanto para ir atrás de um cartório, de repente, se tivesse, o hospital é maternidade, ali no próprio hospital, um registro, um tabelião para registrar a criança assim que nasce. Olha uma proposta, gente, de intervenção, que tem lógica, que tem coerência. Percebe? Então, escrever, gente, não é uma tarefa simples, mas eu tenho que exercitar isso. E como que eu ganho tudo isso na cabeça? Lendo pessoas, conversando, fazendo cursos, procurando saber mais, pesquisando na internet, em sites confiáveis, claro, né? Tá bem? Vamos lá. A outra. Se você ferir essa competência 2, que é mostrar que você sabe introdução, desenvolvimento e conclusão, e que você sabe
fazer a proposta, que você entendeu a proposta. Ah, gente, uma dica. Nunca copie nada dos textos motivadores, tá? Nada. Se você copiar, você vai ser penalizado. Então, ó o que eu escrevi aqui neste slide. Você será penalizado, então, para não ser penalizado, não copie partes dos textos motivadores. Não escreva em forma de poema, não conte histórias, não faça tópicos, porque o texto que você tem de escrever é com parágrafos, é o texto com começo, meio e fim, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então não pode ser poema, é prosa, lembra que a gente falou logo de cara? É prosa. Não pode ter personagem, você não vai contar história, não pode ser tópicos, tá? Não faça parágrafos. Lembra que eu falei dos parágrafos, gente? Que você também tem que ter um período, né? Não faça parágrafos com muitas linhas, mas também não faça parágrafos com 2 linhas. Parágrafo, espaço. Com 2 linhas, gente. Isso não é parágrafo. Você tem que desenvolver uma ideia. Normalmente, numa introdução, é 5 ou 6 linhas. Tá? Eu acho que está demorando a chegar as mensagens aqui no... É isso, LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Obrigada, Fátima. E cuidado para não deixar frases inacabadas, tá, gente? Aquela frase lá que você fica assim, tá, e aí? Tá faltando. Falta alguma coisinha e você não completou. Então, vai ser penalizado. A competência 3, gente, olha o que ela diz. A competência 3 ele vai exigir que a gente mostre que sabe selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações que nós lemos, os fatos, as opiniões, e que tenhamos argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, você tem que escrever de uma maneira, gente, organizada, tá? As partes precisam estar articuladas, precisam ser coerentes. Você precisa ter argumentos que convença. Aí você fala assim, pô, mas e se o corretor não pensa como eu penso? Não importa isso, gente. Isso não. Você tem que ter coerência na apresentação das suas ideias. Essa coerência que é exigida. Tá bem? Então, essa é a competência 3. Escreva de maneira organizada, partes articuladas, claras, coerentes, argumentos consistentes, né? Que convençam o leitor de que você está fazendo o melhor ali. Essa é a competência 3, gente. Não é nada difícil a gente conseguir. E você será penalizado, né, se ferir a competência 3. Para não ser penalizado, veja, o que você tem de fazer? Não apresente ideias contraditórias. Não mostre incoerência. Você fala uma coisa, depois você fala outra. As partes precisam estar conectadas, tá? Não apresente informações, dos textos motivadores você não pode copiar, mas você pode retirar de lá alguma informação que tem lá, sem problema algum. Mas não pode essas informações serem apenas de lá. Tá, gente? Você tem que ter repertório, você tem que ter na cachola outras informações para você relacionar, para você organizar, para você articular com outras informações. Então, cuidado, gente, para não dizer uma coisa aqui e ficar rodando em círculos, tá? O texto precisa ter progressão. Gente, progressão textual. Eu te dei uma informação aqui embaixo eu vou reforçar essa informação acrescentando um outro dado. Aqui embaixo eu continuo reforçando e ampliando a informação, tá?
E assim, isso é progressão, é progredir. O seu texto tem que ir apresentando ideias e sendo discutidas. Não pode apresentar ideia nova no parágrafo de conclusão. Aí não pode, tá? Porque toda ideia que você apresentar, você tem que argumentar. Se você vai colocar lá na conclusão uma ideia nova, e como é que fica isso? E de onde que estão os argumentos? Então, cuidado para não apresentar ideias novas no parágrafo de conclusão, tá bem? Vamos lá. A competência 4. Você tem que... É aquela competência, gente, que eu falei para vocês, que é a coesão textual, tá? Então, o que eu tenho que mostrar aqui? Conhecimento dos mecanismos, dos recursos linguísticos necessários para a construção do seu texto. Então, você tem que saber a hora que você tem que colocar um pois, quando você tem de colocar um embora, quando que você vai colocar um porquê, quando que você vai colocar um esse, um este, um isso, um isto, um aquele. Tá vendo, gente? São os mecanismos de coesão. Eles precisam... avalie o repertório. Então, essa competência é para avaliar o que é que você sabe dos elementos coesivos. Elementos coesivos são os elementos que ligam, que articulam as ideias. Então, ele quer saber o que é que você sabe. Ele vai avaliar, o candidato, as formas gramaticais utilizadas por ele, tá? Se ele sabe fazer uso disso. E também o vocabulário. Então, avalie as formas lexicais. Lexical, gente, como é que eu posso dizer? É o conjunto de palavras de uma língua, tá? Então, pensa, língua portuguesa. Nós temos muitas palavras, gente, muitas. Eu não conheço todas. E certamente ninguém conhece todas, porque as palavras nascem também no dia a dia, né? Então, a gente não conhece todas as palavras. Vocabulário é aquilo que eu domino, tá? Então, meu vocabulário está embutido dentro do léxico, tá? O meu vocabulário, o meu repertório, eu preciso mostrar aqui. Mas lembra, eu não posso repetir palavras, ficar repetindo. Não é que eu não posso repetir, eu posso, mas uma tá lá, a outra tá mais lá embaixo, não vai estar tudo na sequência. O que eu faço? De que eu vou usar? Usar sinônimos, gente, hiperônimos, hipônimos, antônimos. Vou usar aquelas palavrinhas que vão trazer a mesma informação, mas de uma outra maneira. Tá? Os hiperônimos, por exemplo. Se eu falar, vamos imaginar que seja a legalização da maconha. Maconha é um hipônimo, porque está dentro de uma palavra maior, mais genérica, que é droga. Então, droga é o hiperônimo e maconha é o hipônimo. Podemos parafrasear o texto, Francisco? Eu tô vendo... eu tô vendo dos dois lados, que tá demorando mais chegar aqui do YouTube, viu? Tá demorando chegar as mensagens do YouTube. No Instagram tá mais fácil. Se eu posso parafrasear. Você pode, mas não totalmente. Existe uma quantidade de linhas que eles contam, como assim, se você tirou alguns fragmentozinhos dos textos motivadores, mesmo parafraseando, você tem que demonstrar que você tem mais do que os textos motivadores. Muito mais. Texto motivador é aquilo que eu te disse, é só para chacoalhar a cabeça. Só. Tá? Então, copiar, hipótese nenhuma. Parafrasear algum pedacinho, até pode, mas é muito pouco. Porque você tem de demonstrar... Lembra, o que você tem que demonstrar? É na competência 3, né? Não na competência 2. Você tem que demonstrar que você tem conhecimentos advindos de outras áreas.
com outras palavras. Tá bem? Ó, a última pergunta que está aparecendo para mim no YouTube, gente, o comentário é do Anderson. Acho que a professora vê as perguntas ou comentários pelo Instagram. É o último que apareceu aqui, mas demorou para chegar. Tá? Vamos lá. E avalie os operadores argumentativos. Gente, o que são esses operadores argumentativos? Ai, gente, nada mais é do que o que a gente já falou. Por exemplo, eu uso um E. O E, ele tem um valor de adição, mas às vezes ele tem um valor de oposição. Se eu souber usar, perfeito. O pois é um operador argumentativo, porque o pois vai explicar alguma coisa que você já falou. O porquê, ele vai indicar ou uma causa ou uma explicação. Com Francisco perguntando, com relação às citações, é permitido ou não? Sim! Se você vai fazer uma citação do Paulo Freire, você pode parafrasear o que o Paulo Freire falou, mas você vai dizer, de acordo com Paulo Freire, e aí você parafraseia. Certo? Se você for citar tal e qual, com perfeição, sem errar nada, aspas. Perfeito, sem problema nenhum, pode citar sim. Dos textos motivadores é que você tem que mostrar que você sabe mais do que o que está ali. Mas as citações que vêm de fora são bem-vindas, muito bem-vindas, tá? Desde que você saiba, né, articular ali. Tá bem, Francisco? Consegui te responder? Então, é permitido sim, citação é uma coisa interessante, tá, gente? Porque vai demonstrar que você tenha esse conhecimento extra que a gente está falando aqui, tá bem? Vamos ver a outra. Se você ferir a competência 4, você será penalizado. Então, para você não ser penalizado, primeiro, não escreva um só parágrafo. Ela fala, mas não é possível. Gente, isso se chama monobloco. A gente pega a redação que ela tem um único parágrafo, lá do começo até o final. Não pode, tá? Não pode ter monobloco. Aqui, ó, faça espaço paragráfico. Gente, parágrafo é uma coisa, espaço paragráfico é outra. O espaço paragráfico são os 2 dedinhos. Parágrafo, você pode ter parágrafo assim, ó. Vou pegar um exemplo bem objetivo para vocês. Os textos digitados. O que você faz? Hoje é muito comum você não dar o espaço paragráfico, mas aí quando você muda de parágrafo, você dá um espaçamento duplo, certo? Aqui você vai fazer no manuscrito, então você precisa fazer o espaço paragráfico, os 2 dedinhos, e ele precisa ser regular, tá, gente? Então, no mínimo 3 espaços paragráficos você vai fazer, né? E todos eles na mesma direção. Não pode um tá aqui, o outro tá mais para cá, o outro tá mais para lá. Estética. Estética é bom, né? A gente gosta de passar um perfuminho, a gente gosta de pentear o cabelo. Então, aqui o texto também a gente tem que gostar de deixar ele bonito. A competência 5 e última, gente, é o momento em que a gente vai apresentar a proposta de intervenção, né? Que você vai apresentar a solução, uma proposta para solucionar o problema apresentado. Olha lá, lembrem-se de que precisa respeitar os direitos humanos. Para respeitar os direitos humanos, você tem de estar em conformidade com a Constituição Federal de 88 e a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que a minha colega me ajudou ali falando, que eu tinha esquecido o nome todo, tá? É isso que você tem que falar. Então, aí você vai apresentar a proposta, né? Ela tem que ser muito clara, gente. Ela vai deixar muito claro a sua ideia de intervir no problema para solucionar.
Então, como aquele lá do registro civil que eu falei para vocês. Todo mundo tem direito, certo? Direitos. Isso é assegurado pela Constituição. Então, que tal se tivesse dentro do próprio hospital, que é uma maternidade, principalmente aqueles que são maternidade, um tabelião para registrar a criança assim que nascesse? É uma proposta. E você pode associar isso com a Constituição, que assegura os direitos humanos, tá? Tem que aparecer muito claro, gente, nessa proposta, quem é o agente que vai fazer a ação, tá? Então, vamos lá. Olha, compete ao governo federal, compete às instituições de ensino. Tá, aí, lógico, de acordo com cada tema, né, você vai sugerir um agente que possa contribuir para isso, tá? O que ele fez, ou o que deve ser feito é a ação. Então, lá do cinema, olha, deveria ter, né, cabe aos municípios buscar condições para criar cinemas nas cidades com, sei lá, 400 mil habitantes. Não sei, estou jogando aqui uma ideia, né? Então, para criar o cinema, essa é a ação. O município seria o agente. Que modo, que meio é utilizado para alcançar esse objetivo? E qual é a finalidade? Oi, Davi. E qual é a finalidade disso tudo? O que se pretende? Então, para que as pessoas tenham direitos, tá? Para que as pessoas sejam cidadãos, para que as pessoas ganhem mais cultura. Veja, gente, você tem que ter uma finalidade. Então, esses dados são fundamentais, tá? E o que vai, se você ferir essa competência, você será penalizado. Então, vamos lá. Para não ser penalizado, apresente uma proposta. A proposta tem de estar relacionada ao tema. Tem de estar, gente. Senão, não é proposta, senão não tem sentido. Não desrespeite os direitos humanos. Então, esteja atento à Constituição Federal. Não escreva, gente, porque isso não é uma intervenção. Você falar assim, olha, é preciso que haja conscientização da população. Tá, e como que a população vai se conscientizar? Por que meio? Quem é que vai ser o agente para levar esse nível de conscientização à população? Veja, eu preciso de tudo isso. Então, você escrever isso aqui, ó. É preciso que a população se conscientize dos problemas. Como que ela vai se conscientizar? Cadê o agente? Cadê a ação? Cadê tudo? Tá, bebês? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá bem? Vamos lá. Quando que você vai ter nota 0 na prova? Então, ó, falei das 5 competências, tá, gente? Ó, não esqueçam, tá, bebês? Por favor, ó, compartilha o Instagram, passa o meu endereço do YouTube. Tô começando agora no YouTube, tá, gente? Eu preciso de pessoas no meu canal, eu preciso ganhar pessoas lá para eu conseguir passar cada vez mais informações para vocês. Então, a gente precisa ter, porque senão as coisas não acontecem, né? Então, vamos lá. Quando é que você vai ter uma redação? Quando que a nota vai ser 0? Se você entregar a prova em branco. Claro. Mas eu fiz no rascunho, mas não deu tempo de passar. Sinto muito, eles não leem rascunho, tá? Então, lá na sua folha não tem nada escrito? 0. Se você escrever até 7 linhas, 0. Então, se você escrever 8 linhas, não vai ser 0. A não ser que você não fale nada do nada, né? Mas não será 0. Mas se escrever 7 linhas, nem será lido o seu texto. Se você escrever em braille, também não. Porque as pessoas que precisam de braille têm
tem o tratamento diferenciado, tá? Se você assinar a prova, você escreveu a redação lá no final, você assinou, se ferrou, vai ter nota 0. Você der uma rubrica, gente, é rubrica, não é rúbrica. Se der uma rubrica, um vistinho, 0, tá? Se lá no decorrer da sua redação, tá, gente, você escrever e falar assim, olha, e eu já li, tá, gente? Eu, João da Silva, você se identificou. Sendo estudante do curso de Direito, não sei o quê, sei lá, pretendo, sei lá, qualquer coisa, 0, tá? Se você fizer qualquer desenho, gente, rabisquinho, coraçãozinho, bolinha, qualquer sinal gráfico, qualquer número ali no seu espaço ou fora da margem, qualquer coisinha que você faça vai ter nota 0. Se tiver ofensa, xingamento, você fala, não é possível que alguém faz isso. Faz. E se a letra não for legível, a gente nem lê, tá, gente? Quer dizer, nem mesmo, né? Se não tá legível, não vai ler. Mas também não fica tentando ler, não. Passa a bola e vamos pra frente, tá? Vai ter nota 0 também se você escrever em outra língua. Por isso que eu falei. Não adianta, né? Você vai escrever em inglês. Não pode, tá? É na sua língua, é na língua materna, é na língua brasileira, no nosso português, tá? Se você copiar trechos dos textos motivadores ou do caderno de questões, de repente você estava lendo lá, gente, tinha uma questão lá objetiva, tinha um enunciado que dá para aproveitar na sua redação. Mas se você copiar, é 0. Então, aí é a hora que você pode usar aquelas informações que estão lá, de repente, parafraseando, tá? Se você escreve fuga ao tema, não é fuga do tema, tá, gente? É fuga ao tema. O tema é democratização do acesso e fala da democratização para o voto. Então, aí fugiu, tal. Quando errar algo escrito na redação, é só passar um traço na palavra errada e colocar isso. Pode, Anderson. Mas evite errar, porque você tem rascunho, tá? Mas se acontecer, é um traço só. Tá? Nada de rabiscar, não, tá? Se você fizer uma mensagem, tá, gente? Seja política, seja religiosa, ou deixar um bilhetinho pro corretor, é 0, tá? Eu me lembro, assim, de repente tá assim, ó. Senhor corretor, parei de estudar há muitos anos, perdoe os meus erros. Nananina, não, é 0, tá? Ó Deus, muito obrigada, enfim consegui realizar a prova. 0. Gente, é redação, não é bilhetinho. Não é para deixar nada para ninguém. Faça o seu texto e acabou. Fora da margem, mas nenhum tracinho, tá, gente? Porque isso caracteriza que alguém pode saber que você ia colocar um tracinho, pegou o seu texto e já sabe a melhor nota para te dar. Então, não pode. Vamos lá. Esse não, esse pode tirar. É isso, gente. É isso que eu tinha de falar hoje para vocês, né? Falamos das 5 competências. Eu espero ter ajudado vocês entenderem o que é a redação do Enem, como que você pode fazer para ter a nota máxima, os 1000 pontos, cada competência vale 200 pontos, tá, gente? Você não precisa ser perfeito, entendam isso. Você precisa ser coerente, você precisa saber o que você está fazendo, o que você está escrevendo, tá? Isso você precisa fazer, tá? Gente, eu tô pedindo aqui para vocês, tô pedindo nada, vou pedir agora, para vocês deixarem comentários, gente, do que foi, letra bastão ou só cursiva. Pode ter letra bastão, mas você também, Cláudia, ó, pode ter letra bastão,
Mas respeite as maiúsculas e minúsculas, porque normalmente quem escreve em letra bastão escreve tudo maiúscula. E aí você vai estar contra, vai cometer um desvio lá das normas ortográficas. Então, assim, escreva com letra de forma, se for o seu caso, mas respeite o que for maiúscula e o que for minúscula, tá? Essas dicas todas aqui, gente, vale para o Enem, vale para qualquer prova de concurso de redação. Tem concursos que não pede uma proposta de intervenção. Só pede o texto dissertativo, só, sem proposta. Então, vale para tudo. Enem é uma prova muito exigente, tá, gente? Muito criteriosa. Então, se você aprender a fazer essa redação, você faz qualquer outro texto dissertativo, tá? Espero ter contribuído, gente. Gostaram? Caixa alta, agora é bastão. Não, não, bastão é a letra de forma. Bastão é a letra de forma que foi ensinado lá no 5º ano. Tal. Regina, adorei muito sua aula, sempre muito didática e fácil de entender. Só escrevo em bastão. De forma, então. Pode escrever, mas cuidado com maiúscula e minúscula, tá? Ah, que pena que você chegou atrasado. Gente, por favor, no YouTube vai ficar, tá lá. Vai ficar gravada a aula lá. Tá bonitinho. Então, mesmo quem chegou atrasado tem condição de ir lá assistir. Se inscreve no canal, tá, gente? Bate o sininho lá, não sei como é que fala tudo isso aí, mas faz tudo que você já sabe para eu ajudar vocês, tá? Porque é só dessa maneira que eu vou conseguir chegar até vocês assim com frequência, tá? Obrigada, Anderson. Deixem os seus comentários, vai ser muito bom, porque a gente aproveita todos, tá? Quem tá aqui no YouTube também. Sugestões, tá, gente? Então, vamos fazer uma outra aula. Que sugestão você dá? Vamos falar... que peninha que terminou mesmo. Que bom, Regina. Que bom, peninha, né? Peninha que terminou, mas... Sabe quanto tempo nós estamos aqui? 1h35. Parece que passou tudo isso? Não, né? Legal, não é isso, gente? A gente nem vê a hora passar, né? A gente pode continuar falando de redação, de Enem, se vocês têm outros temas, tá, gente? Vamos falar de coesão. Sugere, deixa seu recadinho, manda recadinho pelo direct, ou mesmo aqui no YouTube, eu vejo, tá, gente? E a gente programa outra live. Espero muito ter contribuído com vocês. Tá bem? Então, boa noite, fiquem bem, fiquem com Deus.